Todos se acomodarem e diminuirmos o ruído em sala. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025. Data 10/9/2025. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 10 de setembro. A presente reunião é destinada à apreciação de requerimentos e à oitiva do senhor Ahmed Mohamed, senhor José Carlos Oliveira. Presidente, pela ordem, presidente. Hoje é dia 11. Isso. Está aqui. Então, dia 11/9, peço a correção nas notas taquigráficas, por favor. Pela ordem, Está senhor passando presidente. muito rápido o tempo. Pois não, senador Eduardo Girão. Rapidamente, presidente, queria lhe cumprimentar nosso deputado Alfredo Gaspar, relator da CPI também, Duarte, vice-presidente, todos os colegas aqui. Eu, até por essa data, dia 11 de setembro, presidente, que é uma data emblemática para o mundo, e nós não estamos numa semana fácil, numa semana onde os ânimos estão acirrados, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acredito que nesta comissão parlamentar de inquérito, que estamos aqui fazendo o nosso trabalho, nos diversos campos políticos, nós temos o dever de dar o exemplo, né? De dar o exemplo pela paz, pela tolerância, né? Tivemos no começo dessa semana uma refugiada ucraniana assassinada brutalmente, que chocou o planeta. Ontem tivemos também um jovem idealista, Charles Kirk, também assassinado. Então nós podemos ser adversários sim, isso não tem problema, no campo das ideias, mas jamais seremos inimigos. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E um detalhe que eu quero chamar a atenção de todos os colegas aqui: cada um de nós tem alguém que ama, e nós amamos. Somos importantes para as pessoas. Então, que essa comissão, que está sendo muito assistida, graças ao trabalho independente dos senhores, que a gente possa daqui um pouco aplacar esse momento difícil, um pouco de levar uma paz para as pessoas e entender que posições divergentes fazem parte, mas jamais partir para agressões, seja verbais e muito menos que esboçam algo físico. Então eu queria deixar essa mensagem para o senhor. Perfeitamente, senador. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Por gentileza. Pois não, senhores, posso pedir uma gentileza? Vamos fazer sempre um pela ordem ou a questão de ordem dentro dos temas da nossa CPI. Posso fazer a gentileza aos senhores? Com certeza, presidente. Porque, assim, por questão de equilíbrio e democracia, eu tenho que dar voz a todos. Então, se todos pedirem pela ordem temas, né, paralelos, nós vamos ter uma condição. Mas, por favor, deputado Kim Kataguiri. Presidente, na realidade é um pedido à Vossa Excelência e ao plenário dessa comissão. Não precisa ser deliberado hoje, agora, nesse momento, mas uma sugestão para reflexão. Pois não, Kim. Na CPMI do 8 de janeiro, no acordo de procedimento, nós tínhamos ali na ordem de fala 4 parlamentares titulares falavam primeiro e daí falava um suplente, e depois mais 4 titulares e mais um suplente. Queria submeter a reflexão de Vossa Excelência e dos colegas dessa comissão, se nós pudéssemos rever o acordo para incluir, para adotar o mesmo que foi praticado na CPMI do dia 8, até para a gente também não colocar todos os suplentes ao final e pelo menos mantendo a prioridade dos membros titulares, ter um suplente falando depois de 4 titulares. É só isso que eu gostaria de submeter. Como eu coloquei no início, não necessariamente a ser deliberado agora, mas uma sugestão a Vossa Excelência e um pedido aos colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Se eu não tenho nenhuma dificuldade em que a gente faça acordos de procedimento, mas essa presidência entende que nós definimos os critérios logo no início dos trabalhos. Mudarmos agora quebra uma série de procedimentos que a gente já tem. Mas, se houver entendimento dos líderes, tanto de governo quanto oposição, da minha parte não haverá nenhuma dificuldade em nós colocarmos em votação qualquer mudança. Presidente, senhores, presidente, uma questão de ordem. Pois não, rápida. Senador Rogério Marinho. No início dos questão trabalhos, de ordem. No início dos trabalhos, nós pactuamos entre nós aqui que os líderes, e foi definido que é um líder do governo
e o líder da oposição, o deputado Paulo Pimenta, Sim. pelo governo e eu pela oposição, né, teríamos a fala de 5 minutos, porque o regimento permite que se fale a qualquer momento, ao final dos trabalhos. Eu solicito a Vossa Excelência rever esse procedimento, dada a complexidade, né, dessa CPMI. Em alguns momentos é necessária essa intervenção, e quando essa intervenção é feita ao final dos trabalhos, ela deixa de ter pertinência. E como um amparo regimental, isso foi fruto de um acordo, eu até pergunto ao líder do governo se ele está de acordo, se Vossa Excelência poderia rever, porque seria uma única intervenção de 5 minutos a qualquer Inicialmente. tempo. Inicialmente. O líder do governo concorda com a posição? Inicialmente não, durante os trabalhos. Não é inicialmente. Durante os trabalhos. Todos os regimentos prevêem que o líder pode falar a qualquer tempo. Sim. O senador Rogério Marinho está levantando. A fala de líder, geralmente, ela é motivada por algum fato objetivo naquele momento. Então, que a gente cumprisse aquilo que o regimento prevê. A fala de líder, ela pode ser solicitada a qualquer momento. Isso, no detalhe, ela não pode ser usada para fazer questionamento, Sim. mas para uma manifestação a qualquer momento. Bem, então essa presidência decide acatar o pedido dos dois líderes, reafirmando que o tempo de liderança não será para questionamentos às pessoas, testemunhas ou qualquer tipo de depoente. Está aqui, nós faremos a interrupção. Perfeito? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Orlando Silva. É só para aproveitar o clima inaugurado pelo senador Girão, de um ambiente tranquilo, sereno, reafirmado pela pactuação do líder da oposição e do governo. Presidente, eu posso fazer uma sugestão para Vossa Excelência? Pois não. Perfeito. Na linha de ajustar os procedimentos para que a comissão possa fluir com mais precisão. O nosso ilustre relator é um homem muito experiente, veio do Ministério Público, tem uma capacidade de síntese e de objetividade notada por todos nós. Eu queria, presidente, fazer uma sugestão a Vossa Excelência, para que nós possamos avançar nos trabalhos. Se o nosso ilustre relator estiver de acordo, nós fixarmos 1 hora como prazo para o relator fazer todos os seus questionamentos, de modo a que nós possamos permitir que a comissão toda ela possa participativamente. Obsessão. Senhores, por favor, já pactuamos aqui que nós vamos respeitar a fala de todos os colegas. É uma sugestão que eu faço, presidente, eu queria ouvir o relator, porque são muitos membros, o interesse é de todos de participar. O deputado Kim, quando fala, porque ele, como eu, nós nos sentimos marginalizados na comissão, porque os suplentes falam lá no final, já madrugada quase sempre. Se o relator pudesse aquecer e nós tivéssemos uma intervenção mais objetiva, tivéssemos 1 hora de limite, poderia ser muito útil para o trabalho da comissão. Obrigado. Senhores, vamos dar sequência aqui, só um instante. Agora, por favor, me deixe dar sequência aqui para que nós possamos iniciar os trabalhos. Bem, vou responder ao deputado Orlando Silva. Deputado, eu agradeço o posicionamento, entendo a questão, mas o relator é a principal peça dessa comissão parlamentar mista de inquérito. O relatório que ele vai produzir é que vai nos direcionar as respostas todas que nós vamos buscar ao longo dessa comissão. Então, nunca aconteceu em nenhuma CPMI de que o relator tenha um tempo limitado, porque ele é quem traz e depois a colaboração de todos. Então, portanto, nós manteremos como está a definição de que o relator não terá tempo necessário marcado para as perguntas. Comunicados da presidência. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. É muito bom começar o dia assim. Estou muito comovido com a intervenção do ministro Orlando. Obrigado. E gostaria de ser ainda mais conciso. Mas mesmo comovido e emocionado, eu vou descartar essa sugestão, ministro. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Elisiane Gama. Senador Carlos Viana, só para ampliar, na verdade não é ampliar, é ratificar a sua colocação sobre o tempo de líder. Vossa Excelência se referiu ao líder do governo e o líder da oposição. Ao líder do governo e da oposição, Excelência. Mas é bom lembrar que todos os líderes de partido e de bloco têm direito. Não, Excelência. Aqui na CPMI, a decisão sobre os tempos, inclusive estas, é da presidência. Nós teremos aqui os líderes do governo e da oposição em fala. Se isso não for acordo, senador, eu vou voltar os 5 minutos para o final. Então eu prefiro dar sequência
sequência como nós já acertamos aqui com as lideranças. Não, mas só para ficar registrado, Pois não, um Excelência. procedimento a partir de acordo, porque do ponto de vista regimental, os Sim. líderes partidários têm direito à fala nas comissões. Muito obrigado, Excelência. Não, agora, senhores, comunicados da presidência. Por favor, por favor. É um minuto. Senador Rogério Correia, deputado Rogério Correia, por gentileza, deixa eu dar sequência nos trabalhos para a gente poder, senão nós não vamos conseguir, né, vamos sair daqui meia-noite. É apenas para uma questão rapidinha de entendimento sobre os requerimentos. Eu já até falei com Vossa Excelência. Pois não. É só para nós sabermos como agir. Eu solicitei, fiz alguns requerimentos, um deles eu já verifiquei e ele não veio completo por parte das informações que pedia a Polícia Federal. Sim. A orientação que quero ver com Vossa Excelência se isto, Vossa Excelência pode, de ofício, reiterar o pedido para complementá-lo, ou se a gente precisa de fazer outro requerimento para complementação. Tá. Vossa Excelência pode peticionar à Secretaria a informação que não foi trazida. E nós deliberamos solicitar novamente, se é o caso da Polícia Federal que Vossa Excelência me comentou, a Polícia Federal não tem o destino da pessoa, mas o voo que ela saiu do Brasil. Então, normalmente, quando nós pedimos, do caso que Vossa Excelência pediu de um dos investigados, a Polícia Federal vai nos informar a data pelo passaporte dele e o voo que ele deixou o Brasil, mas não o destino, porque um voo pode ter uma série de escalas e a polícia não tem, nesse caso, a informação total. Mas nós podemos pedir, se Vossa Excelência não se sentiu atendido. Vou verificar e olho, então. Perfeitamente. Obrigado. Senhores, alguns comunicados aqui. A Polícia Legislativa do Senado criou uma coordenação de inteligência, COINT, voltada ao atendimento aos membros das CPIs em suas investigações, além de outras atribuições previstas em regulamento. Esta coordenação busca fortalecer as investigações em CPIs, tornando-as mais profundas e efetivas, por meio de estrutura e agentes próprios do Congresso, reduzindo a nossa dependência de servidores externos. Por favor, senhores, todos os membros dessa comissão, nós temos aqui, a Polícia Legislativa do Senado tem um setor específico para apoiar os parlamentares em comissões parlamentares de inquérito. Assim, nós não precisamos, muitas vezes, depender de peritos de outros membros, partes do governo. Nós temos tudo isso dentro da própria casa, que está à disposição dos parlamentares para que possam serem orientados e principalmente apoiados no trabalho das investigações. As assessorias dos gabinetes, por mais preparadas que sejam, frequentemente não dispõem de experiência em inquéritos, nem de tempo para investigar todo o acervo da comissão. Nesse sentido, a COINT pode auxiliar todos os membros desse colegiado na análise de sigilos bancários, fiscais, telefônicos, telemáticos e outros documentos relevantes. Considerando que a equipe da COINT tem seus limites, é importante que as demandas de análise sejam consolidadas e formuladas por meio de lideranças da oposição e situação deste colegiado. Ainda hoje, a presidência publicará um ato regulando como serão realizadas as consultas à COINT por membros da comissão. É um apoio que nós estamos recebendo, muito bem-vindo, para que todos possam acompanhar, principalmente as quebras de sigilo que foram solicitadas por Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Marerinja. Presidente, eu recebi a notícia aqui que a TV Senado parou de transmitir a CPMI. O senhor tem igual informação? Não tenho conhecimento, Excelência. Pois é, não sei se é verdade, mas para apurar isso aí para a gente, que não sei qual o sentido ou preferência. Pois não. Deputada Adriana. Presidente, só uma solicitação muito breve. Na segunda-feira, nós teremos também novamente uma reunião na segunda-feira. Na segunda-feira passada, nós saímos daqui... Só isso aqui. Ah, tá. Nós saímos daqui por volta de 2 da manhã, 1h da manhã. Sim. E causou surpresa porque eu, por exemplo, eu volto de Uber para casa e estava fechada ali a chapelaria. Eu gostaria que o senhor fizesse uma solicitação para que na saída dos trabalhos esteja aberta a chapelaria com a Depol tal. O cara do Depol eu tive que chamar, tiveram que abrir, o Uber não entrava. É só uma solicitação, porque senão a gente fica... Determino a secretaria que comunique, portanto, a administração da casa, a permanência de servidores para até o final das CPMIs para atendimento aos parlamentares. Bem, comunicado 2. Recebemos petição do deputado Paulo Pimenta solicitando alteração em nosso regulamento, tratando do dia das reuniões, limites a tempo de fala, dentre outros assuntos. Eu agradeço a contribuição do ilustre deputado,
mas esclareço que as normas de funcionamento da comissão, como consta no próprio cabeçalho, decorrem da competência desta presidência organizar e dirigir os trabalhos da comissão à luz do artigo 89, primeiro do regimento do Senado. Em diversas CPIs, tais normas sequer foram objeto de deliberação, mas foram impostas pelo presidente em estrito cumprimento ao artigo 89. Esta presidência, imbuída do espírito democrático, submeteu as normas à ratificação da comissão, no entanto, sem renunciar à competência do regimento. Apenas para exemplificar, a proposta do deputado para a limitação do tempo de fala do relator não encontra paralelo em qualquer CPI, como já foi colocado. Eu agora quero falar como parlamentar, de respeito e companheiro dos senhores desse parlamento. Nós temos hoje, senhores, no Brasil, uma responsabilidade imensa com esta nação. Não há hoje um aposentado, uma aposentada, um pensionista brasileiro que tenha depositado a confiança na Previdência Social, não por escolha. Os senhores sabem bem, a Previdência Social no Brasil, ela é obrigatória para todos os trabalhadores, assim como aqueles que nos acompanham, que estão prestes a aposentar ou que estão em pleno exercício do trabalho, já na expectativa de um planejamento de vida. Todas essas pessoas esperam dessa comissão respostas. Todos os brasileiros esperam de nós responsabilidade com o país. Esta comissão parlamentar de inquérito tem o dever de dar à população brasileira um esclarecimento sobre aqueles que roubaram pessoas, cujo dinheiro no final do mês faz falta para os medicamentos e para a própria alimentação. E a quantidade de trabalho que nós temos aqui é muito grande. Os senhores, à medida que forem acompanhando todas as quebras de sigilo, as informações que nós temos recebido, o tamanho do inquérito que nós temos juntamente com o relator analisado, os senhores perceberão que o prazo de 6 meses, ele pode se tornar curto se nós não tivermos uma dinâmica mais acelerada nessa comissão. E eu entendo que ano que vem, por ser um ano eleitoral, seria muito melhor para todos nós que a comissão terminasse no prazo com as respostas necessárias. Mas, se nós não conseguirmos, ao final dos 6 meses, que toda a investigação tenha esclarecido ao povo brasileiro o que aconteceu na Previdência, como aconteceu, onde foi parar o dinheiro, esta presidência fará o pedido de que a comissão continue. Porque eu estou imbuído dessa responsabilidade em nós só deixarmos os trabalhos quando nós tivermos delineado e identificado e pedido a prisão de todos os envolvidos, como nós já fizemos aqui, e eu agradeço essa comissão que nos deu 26 votos de confiança nos primeiros pedidos de prisão, que eu espero possam ser muito breves. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção dos senhores. Essa comissão também tem por obrigação, com todos os contribuintes brasileiros, sabemos onde estão os recursos roubados. Nós temos por obrigação exigir que a justiça bloqueie o patrimônio de todos aqueles que levaram o dinheiro dos aposentados para uma vida hoje de muito luxo e principalmente, sabe, de desrespeito ao Brasil. Porque não é justo com o contribuinte brasileiro que nós simplesmente tenhamos um rombo na Previdência e nós vamos cumprir esse rombo com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Isso não é correto. Essa comissão tem essa obrigação com aqueles que contribuem para a Previdência, mas também contribuem para o sustento desse país. Obrigado, eu agradeço. Há momentos que essa presidência obrigatoriamente tem que ser muito firme, porque quando não há consenso, a decisão é da mesa, e eu não vou abrir mão de que a gente possa tomar o direcionamento correto para que os trabalhos possam andar. Eu agradeço sinceramente e peço a colaboração de todos os parlamentares no sentido de nós cumprirmos o nosso dever como parlamentares e como brasileiros nesse momento da história. Pois não, deputado Coronel Crisóstomo. Pela ordem, me dê só 30 segundos. Perfeitamente, deputado. Que sirva de exemplo para todos nós aqui, para atender o Brasil. O meu estado de Rondônia, o meu povo de Rondônia, a voz do povo diz o seguinte: nós não queremos que o governo pague.
Nós queremos que todos os que roubaram devolvam o dinheiro para os aposentados, para os velhinhos e velhinhas. Pois não, isso está na rua. Eu acredito que está em todo o Brasil. Então nós temos que correr atrás de quem realmente roubou e não o governo pagar o prejuízo. Nós faremos isso, deputado. Muito obrigado. Senhores, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª reunião. As senhoras senadores e senadores, deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Presidente, antes, como há consenso, não sei o que. Não. Senhores. Uma ordem, senhor presidente, sobre a retirada de um item da pauta. Pois não, senadora Soraya Tronic. Eu tenho o requerimento de número 7, veio com erro e eu já substituí o requerimento. Então eu preciso retirar este. Pois não. E se Vossa Excelência permitir, já incluo o documento correto, para que não percamos tempo, ou depende do que Vossa Excelência... Não, Vossa Excelência pode fazer a correção, porque o requerimento não está em pauta hoje para votação. Apenas os que já foram alvo de acordo da comissão anteriormente de quebra de sigilo e informações. Então a gente vota itens 1 a 29, isso. Tirando no item 7. Vou ler aqui. Cadê o... Para que todos os parlamentares acompanhem. Em reunião com os líderes, chegou-se ao seguinte entendimento em relação aos requerimentos de transferência de sigilo. Nas transferências de sigilo das entidades, associações e pessoas jurídicas a elas relacionadas, será considerado o período a partir da data de celebração do ACT com o INSS até a presente data. Nesses termos, coloco os requerimentos de transferência em votação da seguinte forma. Vou ler aqui um por um dos requerimentos para que os senhores tenham acompanhamento do que essa CPMI tem já deliberado. As transferências, o senhor pode ler talvez o nome do objeto da transferência? Não, eu vou ler pelo número do requerimento e o procedimento vai ser seguido como está aqui, ok? Requerimento número 59, senador Isalci Lucas. Requerimento 225, senador Isalci Lucas. 640, senadora Damares Alves. 720, deputada Adriana Ventura. 1649, senador Isalci Lucas. 741, deputada Adriana Ventura. 1658, senador Isalci Lucas. 151, senador Isalci Lucas. 1067, deputada Coronel Fernanda. 156, senador Isalci Lucas. 709, senador Eduardo Girão. 941, senador Eduardo Girão. 72, senador Isalci Lucas. 269, senador Isalci Lucas. Também do mesmo senador, o número 587. Requerimento 1027, senadora Damares Alves. 1696, Isalci Lucas. 1697, Isalci Lucas. Do mesmo senador, os requerimentos 148, 320. Requerimento 859, deputado Duarte Júnior. 1408, deputada Adriana Ventura. 142, senador Isalci Lucas. Também do mesmo parlamentar. 312 e 138 e 306. Requerimento 1411, senador Marcos Rogério. 1412, Marcos Rogério. 1404, Adriana Ventura. 120, 288, senador Isalci Lucas. 639, senadora Damares Alves. 861, deputado Duarte Júnior. 174, 282, senador Isalci Lucas. 509, 658, senadora Damares Alves. 1062, senador Marcos Rogério. 1403, deputada Adriana Ventura. 13, senador Isalci Lucas. Também dele, 229, 207. 721, deputada Adriana Ventura. 122, senador Isalci Lucas. 290 também. 673, senadora Damares Alves. 674, a mesma senadora. Deputada Adriana Ventura, 689. Damares Alves, 631. Deputado Alencar Santana, 1043. Senador Isalci Lucas, 165. Damares Alves, 675. Deputado Zé Trovão, 1474. Senadora Damares Alves, 635. Isalci Lucas, 1685, 1640. Relator Alfredo Gaspar, 1555. Senador Marcos Rogério, 1576. Também do senador Marcos Rogério, 1577. Isalci Lucas,
os requerimentos 95 e 262, do relator Alfredo Gaspar, 1559, 1584, senador Marcos Rogério, também 1585, 1557, deputado Alfredo Gaspar, 1580, senador Marcos Rogério, 1581, também senador Marcos Rogério, 1556, deputado Alfredo Gaspar, 1582, senador Marcos Rogério, também 1583, 1426 do mesmo senador, 1432 também, 94, 191, 81, 93, senadores Alci Lucas, 360, deputado Alfredo Gaspar, 370, senador Marcos Rogério, 1575 também, 584, deputado Luiz Lima, 1439, senadores Alci Lucas, 1440, do mesmo senador, 1482, deputado Zé Trovão, 1386, Alci Lucas, 304, deputados senadores Alci Lucas, 557, deputado Luiz Lima, 133, senadores Alci Lucas, 359, Adriana Ventura, deputada, senadora Damares Alves, 676. Senador Marcos Rogério tem os requerimentos 1183 e 1184. 1483, deputado Zé Trovão, 1689, deputada Bia Kisses. 1419, senador Marcos Rogério, também o 1425. 1558, deputado Alfredo Gaspar. 1578, senador Marcos Rogério. 1579, senador Marcos Rogério. 1679, 263, 556, senadores Alci Lucas. 628, senadora Damares Alves. 1528, deputado Zé Trovão. 1051, deputado Rafael Brito. 83, 198, 265, 201, senadores Alci Lucas. 724 e 719, deputada Adriana Ventura. 390, 1651, 96, 105, senadores Alci Lucas. 1723, deputada Adriana Ventura. 142, senadores Alci Lucas. 253, senador Eduardo Girão. 285, também do senador Eduardo Girão. 294, 99, 305, senadores Alci Lucas. 1478, deputado Zé Trovão. 748, deputada Adriana Ventura. 1652, senadores Alci Lucas. 740, deputada Adriana Ventura. 101, senadores Alci Lucas, também o 256. 734 e 735, senador Eduardo Girão, também o 940. 123, 291, 55. 123, 291, senadores Alci Lucas. 551, deputado Luiz Lima. 395, senadores Alci Lucas, também o 1662, 1666 e também 146, 316, senadores Alci Lucas. 533, deputado Luiz Lima. 684, senadora Damares Alves. 78, 87, senadores Alci Lucas. 506, senadora Damares Alves. 1199, deputado Marcel Van Hatten. 1226, também do deputado Marcel Van Hatten. 106, 254, 254, senadores Alci Lucas. 715, 716, 921, senador Eduardo Girão. 1475, deputado Zé Trovão. 48, senadores Alci Lucas, bem como 222. 717, 731, senador Eduardo Girão. 159, senadores Alci Lucas. 646, senadora Damares Alves. 1677, senadores Alci Lucas. 97, 261. 365, deputada Adriana Ventura. 652, senadora Damares Alves. 130, 298, senadores Alci Lucas. 418, senador Eduardo Girão. 1479, deputado Zé Trovão. 168, senadores Alci Lucas. 641, senadora Damares Alves. 134, 302, senadores Alci Lucas. 469, deputado Marcel Van Hatten. 672, senadora Damares Alves. 1480, deputado Zé Trovão. 712, 917, 679, 696, 678, 700, senador Eduardo Girão. 633, senadores Alci Lucas. 1210, deputado Marcel Van Hatten. Também o 1239 do mesmo deputado. 125, 293, senadores Alci Lucas. 723, 691, 1407, deputada Adriana Ventura.
1655, senador Exalci Lucas. 1333, deputado Rogério Correia. 913, deputada Adriana Ventura. 144, senador Exalci Lucas. 158, 651, senadora Damares Alves. 71, 270, 100, 259, senador Exalci Lucas. 517, senadora Damares Alves. 992, deputado Rogério Correia. 211, senador Exalci Lucas. 260, 121, 289. Senhores, por favor, silêncio. 636, senadora Damares Alves. 860, deputado Duarte Júnior. 336, deputada Adriana Ventura. 331, deputada Adriana Ventura. Senadora Damares Alves, o 1036. Senador Eduardo Girão, 729, 732. 728, deputada Adriana Ventura. 50, 220, senador Exalci Lucas. 632, senadora Damares Alves. 177, senador Exalci. 285. 510, senadora Damares Alves. 149, 90, senador Exalci Lucas. 682, 685 e 920, senador Eduardo Girão. 655, senadora Damares Alves. 730, senador Eduardo Girão, também o 733. 502, senadora Damares Alves. 47, 215, 64, 230, senador Exalci Lucas. 1004, deputado Rogério Correia. 73, 82, 119, 287, senador Exalci Lucas. 739, deputada Adriana Ventura. 223, senador Exalci Lucas. 68, 271, 58, 226, 66, 227, senadora Damares Alves. 656, também do senador Exalci Lucas. 157, 56, 219, 49, 221, 79, 266, 153, 654, da senadora Damares Alves. 77, 267, senador Exalci Lucas. 1568, 1569, senador Marcos Rogério. 61, 224, 171, 124, 292, senador Exalci Lucas. 681, senadora Damares Alves. 821, deputado Duarte Júnior. 645, senadora Damares. 46, senador Exalci. 216. 677, senador Eduardo Girão. 705, do mesmo senador. 141, 311, 91, 199, senador Exalci Lucas. 291, deputada Adriana Ventura. 1647, não, desculpem, 747, deputada Adriana Ventura. 1647, senador Exalci Lucas. 1648, do mesmo senador. 75, 268, 162. 1590, senador Marcos Rogério. 1591, senador Marcos Rogério. 209, Exalci Lucas. 1572, Marcos Rogério. 1573, senador Marcos Rogério. 154, 155, 40, 217, senador Exalci. 659, senadora Damares. 147, 143, 88, 99, 166, 132, 300, senador Exalci Lucas. 914, deputada Adriana Ventura. 1180, senador Marcos Rogério. 161, 163, 160, 257, 85, senador Exalci. 697, 738, senador Eduardo Girão. 94, 94, senador Exalci. 708, 737, senador Eduardo Girão. 145, senador Exalci Lucas, também 176, 284. Senadora Damares Alves, o 530, deputado Marcel Van Hatten, 1214. Deputado Marcel Van Hatten, 1309. Senador Exalci, 193, 89, 264. Deputado Marcel Van Hatten, 1318. Exalci Lucas, 197, 195, 196, 164. Deputado Zé Trovão, 1481. Exalci Lucas, 152, 129, 297. Deputado Luiz Lima, 554. Deputado Zé Trovão, 1476. Deputado Luiz Lima, 583. Senador Exalci Lucas, 1678. Senador Exalci, 128. Também, 296. Deputado Zé Trovão, 1477. Exalci, 655, 228. 178.
286. Senadora Damares, 504. Deputado Duarte Júnior, 858. Deputada Adriana Ventura, 333. Senador Isalci, 1683. 1686. Adriana Ventura, deputada, 727. Isalci, 175. Damares Alves, 511. 862, deputado Duarte Júnior. 1198, deputado Marcel Van Hatten. 1215, deputado Marcel Van Hatten. Também do mesmo deputado, 1219. 1356, senadora Damares. 692, deputada Adriana Ventura. 466 e 1200, deputado Marcel Van Hatten, também o 1237. Senadores Alci Lucas, 1645, 326, 258. Por último, o 1010 do deputado Rogério Correia. Esses são os itens acordados dentro daquilo que nós colocamos desde o início. Lembrando que os pedidos de sigilo que serão quebrados a partir da assinatura dos acordos de cooperação técnica. Com a palavra, o líder do governo. Presidente, só para ficar bem esclarecido. Pois não. Dentro do marco temporal, a partir de 2015, e no caso das entidades, tem o segundo critério, que é a partir da CT. Então, são dois critérios. Sim. Marco temporal e a CT. No caso de entidades, é o marco temporal, é 2015. No caso das entidades, é a partir do ACT. Pois não. É isso? Exatamente, Excelência. Será cumprido pela Secretaria, conforme o acerto entre os líderes. Coloco em votação todos os itens pautados, exceto aqueles com os itens que não estão fora do acordo, né? Conforme a manifestação dos parlamentares. Os parlamentares que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados e serão deliberados em direção à Secretaria. A presente reunião está dividida em duas partes, deliberativa e oitiva do senhor Ahmed Mohamed Oliveira. Hoje está. Né? Só chamar ele. Quem dormiu 2 horas da manhã fui eu. Senhores, ok. Diga, Rogério. Você está mais calmo hoje? Só um instante. Pois não, deputado Adriano. Presidente, é só um esclarecimento, até porque eu vou seguir o acordo, está tudo certo. Pois não. É que a gente, como eram muitos itens, e a leitura a gente sabe que fica muita coisa, os itens que foram retirados foram acordados. Tinha item na pauta meu, por exemplo, que não foi votado, e imagino que de outros colegas. Essa lista do que foi retirado tal, a gente consegue como? Porque tem um item meu, por exemplo, 942, que não entrou na lista. Eu gostaria de saber por que foi retirado. Com quem que eu consigo? Pois não, mas obrigada. Os que foram retirados aqui são umas quebras de sigilo de quem não está nos inquéritos da Polícia Federal. Todos os que estão aqui, todas as informações foram solicitadas, estão já definidos pela Polícia Federal. Aqueles que não têm marco temporal não terão o sigilo quebrado até que surja uma notícia que possa nos embasar. As convocações serão votadas separadamente. Nós estamos trazendo aqui em bloco o acordo que foi feito de procedimentos com relação ao auxílio e no prazo que o deputado Paulo Pimenta colocou. Mas os outros requerimentos todos, de nome por nome dos convocados, será colocado em pauta com 48 horas de antecedência para que todos possam acompanhar. Senhor presidente, obrigada, presidente. Pois não, deputada senadora Leila Barros. Não, é rapidinho, só para a gente se organizar aqui com relação ao intervalo. O senhor pretende dar uma hora de almoço para nós? Tá, vamos deixar acertado de 13 às 14? Perfeito. Pois não? Oitiva. Tá tudo bem, Kiss? Bom dia. Oitiva do senhor Ahmed Mohamed José Carlos Oliveira. Senhor José Carlos Oliveira, Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência. Requerimento 574/2025 está aqui a convite. Já tomou assento à mesa acompanhado do advogado.
A reunião está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. Eu respondo à questão de que a TV Senado não está fazendo a transmissão, deputado Marinetti, porque há uma sessão especial que tem prerrogativa. Mas o YouTube está ao vivo e assim que a sessão terminar, a transmissão passará a ser ao vivo também pela TV Senado. Passo agora à leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim. Por favor. Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Senhores, eu vou pedir, como conversei com os líderes, a máxima vênia no que vou falar em relação ao tratamento das nossas testemunhas. Tanto o ministro Lupe veio como convidado, como está aqui também o senhor Oliveira como convidado. Então eu vou pedir aos parlamentares que nós, dentro dos nossos pronunciamentos, das nossas palavras, que a gente possa manter o respeito devido a ele. Ele veio voluntariamente, marcou a data, assim como o senhor Lupe, e isso tem que ser levado em consideração. Então peço aos parlamentares a gentileza de que a gente possa se manter, e eu serei firme aqui na questão do regulamento e não permitir qualquer tipo de ofensa ou, naturalmente, algo que possa gerar questões ou interrupção do nosso andamento. Eu cedo a palavra ao senhor Oliveira por 15 minutos para a sua exposição. Bom, cumprimento o senhor presidente senador Carlos Viana e o nobre deputado senhor Alfredo Gaspar, relator dessa CPMI. Na pessoa do senador Rogério Marinho, cumprimento todas as senadoras e senadores aqui presentes. E na pessoa da deputada Bia Kicis, cumprimento todas as deputadas e deputados participantes dessa CPMI. Bom dia a todos. Aproveito o espaço dado a mim para falar minimamente de como minha promoção de diretor, de presidente do INSS e de ministro se deu. Eu fui diretor durante o período de 21/5 de 21 a 4/11 de 21, exatos 5 meses e 13 dias. Minha promoção a presidente, onde fiquei de 5/11 de 21 a 30/3 de 22. E logo depois fui alçado ao cargo de ministro do Trabalho e da Previdência, onde fiquei por 9 meses, dos quais 2 meses já era transição, novembro e dezembro, porque nós perdemos a eleição. Não sei se todos sabem, mas eu sou um servidor de carreira. Ingressei na carreira em 1985. Passei por vários cargos lá em São Paulo, fui superintendente do INSS São Paulo, depois fui convidado a ser o diretor de benefícios aqui na direção central. E logo depois presidente do INSS e acabei alçando o cargo de ministro de Estado, do qual eu tenho muito orgulho, porque eu represento uma categoria de mais ou menos 24 mil servidores, que é o que o INSS tem. E eu conheço bastante todas as pessoas que trabalham no INSS, estou lá há quase 41 anos. Faço 41 anos agora no meio deste ano, em outubro deste ano. Alguns pensam que a minha carreira foi uma carreira meteórica, mas não foi meteórica. Ela começou, como eu falei, em 1985. No período em que estive no INSS, 9 meses, juntando o período em que fui diretor e o período em que fui presidente, criamos um grupo de trabalho para fazer a IN 128. Até então, a IN 128, que foi quem deu a luz para os servidores fazerem análise dos processos, à vista da emenda constitucional 2019, que foi a reforma da Previdência. Então eu entrei lá em maio de 21. Do momento em que foi a emenda constitucional foi aprovada, até o momento em que a gente fez a IN 128, praticamente nós trabalhamos no escuro. Por isso, a gente acabou se debruçando em fazer a IN 128. Criamos o guichê virtual para atendimento dos advogados, fizemos um acordo de cooperação com a OAB, iniciamos a concessão do auxílio e inclusão, trabalhamos pela diminuição da fila. Quando nós pegamos o INSS, eu me lembro como se fosse hoje, logo no início eu fui visitado lá pela deputada, não é verdade? Nós tínhamos 2.800.000 processos na fila de aposentadorias e pensões e auxílios-doença, aguardando uma resposta conclusiva do INSS. Como o negócio do INSS? O negócio do INSS é esse aqui, o reconhecimento de direito. E havia uma diretriz de governo. Para que a gente diminuísse a fila, nós nos debruçamos e fizemos um trabalho junto de valorização dos servidores, com os servidores, e aí acabamos deixando esse acervo
perto de 800 mil. Nós analisamos, no ano de 2022 inteiro, nós analisamos quase 6 milhões de processos. E deixamos o acervo em 800 mil, gerando uma injeção na economia na ordem de 16 bilhões. Eu me lembro que em 2022, no final, nós tivemos que correr atrás de uma suplementação orçamentária para poder fazer o pagamento da folha, que teve um aumento. Quando eu falo pagamento da folha, eu estou falando dinheiro no bolso dos aposentados e dos pensionistas, na ordem de 16 bilhões. Investimos em automação. Quando nós chegamos lá, 11% apenas de todos os processos eram automatizados. Quando nós saímos, por conta da parceria que nós fizemos com a Dataprev, na época o Canuto estava lá como presidente, fizemos uma parceria com ele, com algumas academias, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é campeã, recebeu vários prêmios para fazer a automação de processos. Quando nós saímos de lá, nós deixamos 46% dos processos todos automatizados. Hoje, um cidadão, muitas vezes, pode fazer o requerimento do seu benefício e 10 minutos depois ele recebe um SMS dizendo que o benefício foi concedido ou foi indeferido. Criamos ferramentas de segurança para coibir as fraudes no seguro-defeso. Era uma coisa notória no Brasil, que tinham cidades que tinham mais pescador do que habitantes. Então foi feito um trabalho ferrenho em cima da questão do seguro-defeso. Acho que sempre quem fala do seguro-defeso é o senador Isalci. Tivemos que fazer a reestruturação do INSS. O Ministério foi recriado. Precisávamos de pontos de função para fazer a reestrutura, para fazer a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Utilizamos uma parte do INSS para poder fazer isso. Também cedemos alguns pontos de função naquela época para a AGU. Fazer a reestruturação do INSS naquele momento, pós-pandemia, com poucos servidores, precisando de concurso público, não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer e deixamos o INSS em pé. Investimos em pessoas, pois na minha concepção como gestor público, ou não só como gestor público, mas como gestor, o maior tesouro de qualquer organização são as pessoas. Por isso que a gente investiu tanto, compramos cursos de graduação. Nós tínhamos 1.400 servidores no INSS que não tinham a graduação, eles tinham só o nível médio. Eles toparam fazer faculdade, nós compramos no Mackenzie, eles fizeram os cursos, compramos da Fundação Getúlio Vargas, mestrados, doutorados, abrimos a possibilidade, o INSS tem um convênio com a Universidade de Alcalá, na Espanha, e eu quase 40 anos de INSS, não sabia que isso daí existia. Eu soube quando vim aqui para o Bloco O, no setor de autarquia sul, onde trabalhei durante quase 2 anos. E aí nós abrimos a possibilidade de todos os servidores, os caras que estão lá na ponta, lá nos rincões do Brasil, lá nas populações ribeirinhas, de participar de um concurso interno para poder ter a possibilidade de participar desse doutorado lá na Universidade de Alcalá. Naquele momento, tínhamos mais de 60 apontamentos da CGU, mas nenhum dizia respeito a essa modalidade do desconto associativo. Tínhamos 500 acordos do Tribunal de Contas da União. Eu estou te falando lá em 2021, 2022, e nenhum acordo tratava desse acordo, dessa modalidade. Por isso que a gente nunca teve o olhar voltado para essa modalidade, tínhamos o olhar focado no reconhecimento de direito na fila de 2.800.000 processos parados para serem analisados. Processos, inclusive, nós encontramos na época processos que tinham mais de 100 dias, que estavam aguardando para poder dar uma resposta conclusiva ao cidadão. E muitas vezes essa resposta foi o quê? O indeferimento. Nós analisamos, mas historicamente no INSS, se você analisa 1 milhão, 500.000 são indeferidos. Por que são tanto indeferimento? Porque o cidadão, para saber se ele tem direito ou não, ele tem sim uma simulação no meu INSS, mas é uma simulação ainda confusa, ele depende de um servidor para poder explicar para ele se ele tem direito, qual que é o direito dele e qual que é a melhor vantagem, qual é o caminho mais vantajoso para ele poder requerer o seu benefício. Então, muitas vezes o segurado, ele sabe que ele não tem o tempo, mas ele requer uma aposentadoria para poder ter a possibilidade de conversar e de ter a sua documentação analisada pelo servidor do INSS. Já como ministro, me preocupei em formar um time técnico. Coloquei à frente da Secretaria do Trabalho um auditor fiscal do trabalho, uma pessoa extremamente experiente.
Ele fez diversas ações, brilhou como secretário, fez várias ações fiscais contra operações, contra o trabalho análogo ao trabalho escravo. Fizemos o primeiro encontro dos auditores fiscais do trabalho, que desde que foram criados, eles nunca tiveram a oportunidade de ter trocas de conhecimento, porque o Brasil é gigante. O trabalho que um auditor fiscal faz no Rio Grande do Sul é diferente do que ele faz no Sudeste, é diferente do que ele faz no Centro-Oeste, é diferente do que ele faz no Nordeste e vice-versa. Então, esse encontro foi extremamente rico para a troca de experiências dos auditores fiscais do trabalho. A minha secretária de Previdência, a princípio, era uma procuradora federal. Logo depois, um rapaz que tem um conhecimento absurdo de INSS, da máquina INSS e de políticas de Previdência, então ele acabou assumindo a Previdência naquele momento, a Secretaria de Previdência. Fizemos um grupo de trabalho para desenhar uma política voltada aos trabalhadores de aplicativos, porém, como nós perdemos a eleição, acabamos não conseguindo concluí-la. Fizemos a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, desde que eu comecei no INSS, eu achava uma excrescência. Você obrigar as pessoas a provarem que estão vivas. Quem tem que provar se a pessoa está viva ou morta é o Estado brasileiro, através do batimento de bases, do cruzamento de dados. Não obrigar 37 milhões de brasileiros a irem todos os anos no banco para fazer a prova de vida. O banco ama que o cidadão vá lá, mas é desinteressante para o cidadão, para a família, para quem tem condição, para quem tem saúde, para quem anda sozinho, não depende de um terceiro, é fácil. Mas eu já vi muitas famílias se mobilizando, pedindo dinheiro, às vezes para os vizinhos, para poder mobilizar, pegar um Uber, pegar um táxi, para poder ir ao banco fazer uma prova de vida, e às vezes a pessoa não consegue nem entrar no banco. O cidadão do banco tem que sair para fazer a prova de vida lá fora. Então, isso aqui foi um momento histórico para nós. O próprio presidente, na época, recebeu a manifestação de outros chefes de estados pela coragem. Não acabamos com a prova de vida, nós mudamos o ônus da prova de vida. Muitas pessoas falaram na época, vocês acabaram com a prova de vida, abriram as portas para fraude. Muito pelo contrário, tanto é que agora o governo atual encontrou que só 3 milhões e 500 mil brasileiros não conseguiram fazer a prova de vida. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Imagina se os 40 milhões tivessem que ir fazer a prova de vida. E aconteceu a prova de vida através dos batimentos das bases de dados do governo federal. Estava falando com a minha equipe, eu converso bastante com eles, tenho conversado bastante, estou muito triste com tudo que está acontecendo, porque eu trabalho 40 anos tentando lapidar a marca INSS e a gente ouve INSS, fraude no INSS, INSS, fraude no INSS, fraude no INSS. Então eu tenho conversado bastante com os meus colegas, eu, graças a Deus, tenho um respeito muito, muito grande deles, porque eu sempre trabalhei ombro a ombro com eles, sempre trabalhei muito, a gente sempre trabalhou 15, 16, 17 horas, 20 horas, a gente nunca mediu esforços para poder entregar a nossa missão no INSS. A nossa missão, que é garantir a proteção social aos cidadãos por meio do reconhecimento de direito. Esse daqui está lá, é a missão do INSS. Qualquer outra coisa o INSS tem dificuldade de entregar. A gente tem que ser realista. Vamos aproveitar que a gente está aqui, a gente está com senadores, com deputados que têm a força de mudar as coisas, né? Uma época, eu era contra algumas coisas. E uma pessoa chegou para mim, você é contra? Tudo bem, só que isso aí está na República. Se você é contra, se candidata a deputado federal, vai para a Câmara e aí você forma um bloco lá e você consegue mudar isso daí. Então, eu acho que a gente está no lugar certo. E se há um momento de mudar e há necessidade de mudar, esse momento é este. É esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu estou, por um lado, chateado, triste, mas por outro lado, muito feliz que vocês todos estejam debruçados sobre essa matéria, que é uma matéria bastante cara para todo cidadão. Cidadão que muitas vezes, eu não sei se vocês sabem, mas quase 70% das pessoas recebem até um salário mínimo, ou até 3 salários mínimos, perdão. Da massa toda da folha de pagamento, que chega a quase 1 trilhão, 70% disso recebe até 3 salários mínimos. Então isso todo mundo sabe que a gente, muitas vezes o idoso, 70%, todo mundo sabe que às vezes o idoso é arrimo de família. Eu vejo colegas meus que hoje queriam se aposentar, não se aposentam porque são arrimo de família. É o único servidor público, é o único que tem o salário garantido, é o único que consegue nutrir a família. Eu não sei, tem um tempo ainda? 2 minutos. Temos? 2 minutos. Temos lá, tá.
Então, é uma honra comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito para prestar todos os esclarecimentos necessários. Quero, antes de tudo, afirmar o meu respeito absoluto pelo papel fiscalizador do parlamento e registrar o meu compromisso pessoal e institucional, porque eu continuo sendo servidor, até o dia 27 de outubro próximo, onde eu completarei 60 anos de idade e 41 anos de serviço, terei direito de me aposentar, mas até lá podem contar com a minha transparência, a minha legalidade, a minha lealdade. Fui presidente do INSS e posteriormente ministro da Previdência do Trabalho, em um período extremamente desafiador. Herdamos um sistema complexo, marcado por décadas de regras e demandas crescentes. Ainda assim, em minha gestão, busquei sempre agir com rigor técnico e dentro dos limites que a legislação determina. Sobre os descontos em benefícios, é importante destacar, o INSS não se beneficia com nenhum desconto. Nossa função é apenas operacionalizar o que a lei determina. Se houve abusos e irregularidades, esses foram praticados por entidades externas e devem ser investigados e punidos com o devido rigor. É claro, se houve envolvimento de algum servidor, que também seja punido. Eu não sou contra isso. É que a gente não pode generalizar e nem pré-criminalizar as pessoas. Só tem um minuto. Tem um minuto. Na minha gestão, não houve venda ou comercialização de dados. Aliás, desde que eu entrei no INSS, eu tenho essa curiosidade, onde que os dados vazam. Eu creio que isso seja uma coisa sistêmica. Nós temos algumas coisas lá no centro da cidade de São Paulo, e lá no viaduto Santa Ifigênia, você vê as pessoas vendendo CD dos aposentados. Agora, onde eles conseguem isso? Não sei, sinceramente não sei. Então, não houve venda nem comercialização de dados. Trabalhamos, ao contrário, para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado. Algo inédito até então, porque antes eles tinham que ligar no PROCON, eles tinham que ligar na Secretaria do Consumo para poder contestar aquele desconto indevido. Presidente, agradeço a oportunidade. Eu concedi o senhor mais 2 minutos de fala. Mais 2 minutos. O senhor pode utilizar da maneira que achar melhor. Se precisar de mais minutos, o senhor, por favor, me deixe saber. Certo, sem dúvida, obrigado. Assim, eu venho aqui de peito aberto, né? Tenho ouvido bastante coisa, tenho lido bastante coisas nas mídias. É claro, a gente acompanha porque eu quero que o desfecho dessa CPMI seja realmente favorável a todos os aposentados, não só aqueles aposentados que sofreram, mas aqueles que poderiam vir a sofrer, né? Que isso mude realmente, que isso tenha uma mudança verdadeira. E eu acredito que isso é possível ser conseguido aqui com a força de todos os parlamentares aqui presentes, participantes dessa CPMI. Vocês podem contar comigo. Eu posso aproveitar o meu nome, o próprio presidente foi perguntar o que eu devo colocar na placa, né, no seu prisma. Eu falei, pode colocar ex-ministro Oliveira, não tem problema nenhum, não. Porque eu tinha um camarada que trabalhava comigo no balcão e o nome dele era José Carlos Câmara. E o meu era José Carlos Oliveira. E vocês acreditem ou não, eu sempre tive uma visão voltada para o segurado. Sempre tive uma visão voltada para o segurado, para entregar e para fazer o melhor por eles. Então eu sempre fiquei além do horário, eu sempre me atendi. Aí a pessoa voltava no retorno, no atendimento, falava, eu queria falar com o José Carlos, mas qual deles? Um barbudo, mas os dois são barbudos, um baixinho, os dois são baixinhos. Aí eu comecei a dar o meu nome de Oliveira. Foi por isso que o meu nome ficou eternamente me chamar de Oliveira. Eu sou convertido ao islamismo, meu nome hoje é meu nome muçulmano, e eu consegui fazer a retificação de assento aqui no Brasil, porque agora permite. Até então não era permitido fazer uma retificação de assento, a não ser que você tivesse um nome vexatório, algum nome que te causasse algum tipo de abuso, que não era o meu nome era José Carlos, o nome comum, né? Eu tinha muito homônimo, sim, homônimo era um absurdo, qualquer coisa que você fizesse na fila de passaporte, qualquer outra coisa que você fosse fazer, você tinha uma dificuldade absurda. Eu tenho uma filha que chama Yasmin, o nome dela é Yasmin Ahmed, e ela nasceu em 1998, e ela, desde que nasceu, o nome dela é Yasmin Ahmed Hatair Oliveira, ou seja, já lá em 1998, o meu nome era Ahmed, só que eu não tinha condição de fazer a mudança.
fiz antes dessa operação, antes disso acontecer, eu nem sabia que isso ia acontecer, mas, então é por isso que o meu nome é uma questão religiosa, eu sou muçulmana, minha filha é muçulmana, meu filho é muçulmano, e por isso meu nome é Ahmed Muhammad, que é o nosso profeta, o derradeiro profeta, o mensageiro de Deus. Foi por isso. Só isso. Muito obrigado, senhor Oliveira. Dando sequência aos nossos trabalhos, passo ao relator Alfredo Gaspar, pelo tempo que se achar necessário aos questionamentos à testemunha. Presidente, só por uma questão de isonomia, tá? É bom se o senhor puder avisar o advogado, a questão, efetivamente, sejam muito bem-vindos os dois. Não, eu já conversei com o advogado até anteriormente para evitar ruídos dentro da comissão. O advogado sabe que ele pode passar as informações técnicas, mas não poderá dar as respostas. Segundo, a testemunha poderá pedir a suspensão da sessão a qualquer tempo, se houver necessidade de qualquer, ou mesmo o advogado, se desejar fazer algum tipo de orientação. E quero também, pela ordem, presidente. Eu quero agradecer também, só um instantinho, senadora, ao presidente da OAB, que entrou em contato comigo, inclusive, sobre as questões levantadas em relação aos advogados, a OAB prestando toda e total solidariedade ao nosso trabalho e o respeito que temos pelos advogados. Pela ordem, a senadora Soraya Tronic. Exatamente sobre esse tema, eu conversei também com o presidente da OAB Nacional, doutor Simonetti, e relatei as verdades que aconteceram. Ele se mostrou, para mim, para o senhor, se mostrou solidário à questão. Para mim, ele se mostrou solidário a favor dos advogados. Então, independente de qualquer coisa, nós requeremos que a Comissão das Prerrogativas dos Advogados passem a acompanhar esta CPMI, e tanto a advocacia privada quanto a advocacia pública precisam ser respeitadas. Então, todo o meu respeito ao doutor Fábio Maris de Oliveira, tenho certeza que o senhor vai poder e deve dar todo o aparo técnico para o seu cliente e da forma como melhor lhe aprouver, mas estaremos de olho, a OAB está sim de olho. Agradeço. Não, a OAB tem que ficar de olho em tudo, não só nas questões. Não estava senadora, a senhora já colocou, inclusive o ruído anterior foi gerado por Vossa Excelência aqui com relação ao advogado. Nós temos um profundo respeito pelos advogados. Daí eu fiquei muito feliz pelo contato da OAB, inclusive do meu estado, que expressou total apoio. E aqui quero reforçar as palavras da senadora, de que os senhores têm sempre aqui toda a atribuição e trabalho. Agora, eu não permitirei, como presidente dessa CPMI, como aconteceu, de que qualquer advogado que vem aqui, e não haverá entidade que vai nos mudar isso, que está no regulamento, que o advogado possa dar as respostas à testemunha ou ao depoente. Eu não vou permitir isso, porque é uma questão, a prerrogativa desta CPMI. Mas, dentro de todos os preceitos legais, tenho 2 advogados na minha casa. Um que é meu filho, deputado federal Samuel Viana, e minha filha, Isabela Viana, que trabalhou 10 anos no Tribunal de Justiça e que eu conheço profundamente das questões de direito por conta deles. O senhor é muito bem-vindo, a OAB é bem-vindo em qualquer momento, mas dentro dos limites estabelecidos pelas regras. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Por gentileza, vamos dar sequência. Eu só queria lamentar que a OAB não se posicionou contra esse acordo que prejudicou os aposentados. A OAB... Não, senador Marcel Barrato, vamos nos manter dentro do tema da CPI. A nossa assessoria, pela liderança, deputado Paulo Nossa assessoria... Por favor, silêncio. Está me informando... Pois não. Que a Secretaria da Mesa não está com a mesma interpretação que nós sobre o que nós falamos. Perfeito. São 2 questões: marco temporal e a ACT. Pois não. Então peço à Secretaria que, por gentileza, se atenha ao que foi acertado entre os líderes. Por favor, senador. Se o ACT, renovação de ACTs e novos ACTs a partir de 2015. Exato. E se o ACT foi feito lá em 2020, é a partir de 2020 para aquele ACT. Exatamente. Não tem nada para trás de 2015. Exatamente. É isso. Então a Secretaria está já ciente e vai cumprir o acordo regimental. Nós vamos caminhar. Deputado Alfredo Gaspar, com as palavras. Deputado, eu gostaria, antes que o senhor iniciasse as perguntas, que o senhor foi publicado uma reportagem em rede nacional por um veículo de que os pedidos de prisão que foram feitos aqui são genéricos e que nós teríamos criticado prisões da questão do... Mas
eu gostaria que o senhor esclarecesse mais uma vez em que base nós solicitamos as prisões preventivas de vítima, para que fique bem claro, porque, ao que parece, não leram a argumentação. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a todos que estão nos assistindo, né, por que nós aqui tivemos 26 votos em pedidos de prisão preventiva de pessoas relacionadas à questão do INSS. Por gentileza. Senhor presidente, primeiro quero dar bom dia ao senhor, em nome do senhor saudar a todos os presentes, parlamentares, jornalistas, assessores, advogados, saudar também a presença do depoente e dizer que nós estamos sendo fiscalizados diariamente com o interesse do povo brasileiro em relação a essa temática. Muito foi dito aqui que as investigações começaram por ordem do governo federal. Num pressuposto do inquérito policial, o delegado colocou que, baseado nas reportagens do Metrópolis, deu início às investigações. Então, para o senhor ver como a imprensa tem um papel fundamental, mas uma parte da imprensa teima em aceitar uma narrativa que lhe convém. E a narrativa foi que nós fizemos um pedido de prisão preventiva muito enxuto e sem individualizar as condutas. Para quem ainda não tinha esse conhecimento, desde a operação sem desconto, que diz respeito a essa roubalheira no dinheiro dos aposentados e pensionistas, o delegado da Polícia Federal, que inclusive pediu uma reunião sigilosa, mas a reunião de sigilo não teve absolutamente nada fundamentando no sigilo, ele fez um excelente trabalho no inquérito policial com mais de 3.000 páginas, citando e individualizando a conduta de todos aqueles da linha de investigação. Só cometeu uma única falha e eu perguntei a ele: doutor, por que não pediu a prisão cautelar desses que meteram a mão no dinheiro do povo? E ele disse: não achei necessário. Com um pouco da minha experiência de mais de 24 anos no Ministério Público, trabalhando diretamente combatendo a bandidagem, eu achei equivocado o entendimento do delegado. Por isso, lendo o inquérito e com base em todos os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, com cada descrição de conduta, eu achei por bem aqui provocar o colegiado e para a situação e para a oposição e não cometer absolutamente nada, porque aqui não tem ninguém protegendo o bandido. Eu apenas coloquei esse requerimento num pedido de extrapauta e comuniquei à advocacia do Senado como deveria ser feito esse encaminhamento. E disse à advocacia do Senado que eu gostaria de individualizar as condutas e mostrar os itens da conveniência da instrução criminal, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Vamos só de passagem. Por que a aplicação da lei penal? Aplicação da lei penal pelo perigo de foragir do distrito da culpa. Por que conveniência da instrução criminal? Nós tivemos uma testemunha aqui que também participou da deflagração desse processo, dizendo que foi ameaçada. Garantia da ordem pública. Nós estamos avançando para os consignados, mostrando que a organização criminosa continua em andamento. E demonstrei à advocacia do Senado que gostaria de fazer dessa forma. A advocacia me fez um pleito, disse: deputado Alfredo, o senhor bota apenas o requerimento,
sem individualizar condutas e sem adentrar nos detalhes dos fundamentos da prisão preventiva, que essa parte nós faremos, porque nós iremos fazer essa petição ao Supremo. Então não tem necessidade do requerimento junto ao colegiado ser detalhado. A individualização das condutas que está no pedido feito ao Senado, a indicação dos pressupostos, dos requisitos, dos fundamentos também, não havia necessidade de ser detalhado pelo colegiado. O papel do colegiado era tão somente a posição política, se queria essa bandidagem solta ou presa. E o colegiado demonstrou. O que ficou publicizado foi o requerimento daqui, porque a petição feita pela Advocacia do Senado, com base naquilo que falei para eles, tem todos os detalhes da individualização das condutas e dos requisitos da prisão. Portanto, é uma inverdade que o pedido não está fundamentado nem individualizado. Isso não foi feito nessa discussão, da mesma forma que nós acabamos de aprovar centenas de pedidos. O presidente leu só o número e o autor, porque se o presidente fosse aqui fazer a leitura do fundamento de cada pedido de afastamento de sigilo, os senhores iriam sair aqui na outra segunda-feira já para tomar café da manhã e voltar à tarde. Portanto, eu espero ter esclarecido esse engano, presidente, de quem publicizou, porque foi também levado ao erro, porque alguns membros daqui, mesmo votando a favor, e eu achei isso uma incongruência muito grande, disseram que não tinha fundamento. Ei, você é um parlamentar. Se você acha que não tem fundamento, vote não. Agora, votar sim, para depois estar fazendo discurso que é contra, eu fico completamente sem entender. Mas, presidente, me permita, eu quero ir diretamente às perguntas. Pois não, presidente. Relator. Senhor Oliveira, eu vi que o senhor tem uma longa trajetória no INSS. Isso é muito importante porque talvez não tenhamos outro depoente com a passagem que o senhor teve por tantos cargos. Primeira pergunta que eu queria fazer: qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? Ministro do Trabalho e da Previdência. Olha a pergunta, senhor Oliveira. Pois não. Eu não estou falando no âmbito do INSS, eu estou falando no âmbito profissional do senhor. Qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? O último cargo público? Sim. Acho que eu não... Fora do INSS eu fui vereador suplente. Não. Eu estou perguntando qual foi o último cargo público que o senhor exerceu. Não estou falando do INSS, estou falando de um modo geral. Não exerci nenhum. Olha... Não que eu me lembre, me perdoe. Tá. Eu acabei de receber uma informação que o senhor foi assessor aqui na Câmara dos Deputados. Ah, verdade, me perdoe. Eu fui assessor aqui antes da eleição do vereador Márcio Alvino. Não. Eu queria saber, bem objetivo, para a gente ganhar tempo. Ótimo. Vou refazer a pergunta. Qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? Assessor no gabinete do deputado Baleia Rossi. O senhor adentrou lá quando? Desculpe, senhor presidente, senhor relator. Exatamente. Me permita só a data um parênteses, só, por gentileza, eu vou ser breve. Eu só queria mais uma vez, senhor presidente, que alertasse ao depoente que ele está sob compromisso de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena de, inclusive, ser autuado em flagrante pela prática de falso testemunho, previsto no artigo 342. Pois não, senador. A testemunha está devidamente informada. Muito obrigado. Relator. Senhor Zé Carlos Oliveira, o senhor adentrou na Câmara dos Deputados nesse último cargo em que mês? Ou que ano, melhor falando? 2024. 2024.
E o senhor ainda continua assessor no gabinete do deputado Baleia? Negativo. O senhor saiu de lá quando? Saí de lá para me licenciar para concorrer à eleição de vereador na cidade de São Paulo. Quando? Precisar a data, eu não me lembro da... Deixa eu ver. Acho que foi agosto. Eu fiquei apenas um mês no gabinete do deputado Baleia Rossi. A sua saída do gabinete do deputado teve a ver com a deflagração da operação sem desconto? Negativo. Tá. Gostaria de saber do senhor se o senhor é filiado a algum partido político. Sou filiado ao PSD. PSD. Vamos voltar um pouco lá atrás e falar da sua passagem, que o senhor já disse aí, na superintendência do INSS região coordenação ou algo Sudeste. Sudeste 1. O senhor passou quanto tempo nessa superintendência? O nome é superintendência mesmo? Superintendência, exatamente. O senhor passou quanto tempo lá? Eu entrei lá em agosto de 2016 e saí de lá para assumir abril de 21. Então o senhor passou lá 5 anos. Perfeito. Nós bem sabemos como funciona o sistema político brasileiro. Por mais que tenhamos funcionários de carreira competentes, nós sabemos que há um loteamento de cargos por indicação política. Quem lhe indicou em várias gestões para ser superintendente lá do Sudeste? Para ser superintendente do Sudeste, eu na época recebi o convite do MDB. Do MDB. Exato. Quem do MDB? O deputado Baleia Rossi. E o senhor permaneceu na superintendência com o apoio de quem depois dos governos sucessivos? De ninguém. De ninguém. De ninguém. Então a ida do senhor para a superintendência do INSS foi via MDB, é isso? Perfeito. O senhor foi filiado ao MDB? Alguns meses. Tá. Eu gostaria de saber do senhor se durante o tempo que o senhor passou nessa superintendência, e não foi pouco tempo, e o senhor, pelo seu currículo, demonstrou que tinha essa capacidade, se o senhor foi alvo de algum processo, de alguma investigação, de alguma acusação. Negativo. Não fui alvo de absolutamente nada. Até eu ouvi dizer, né? Aventaram a possibilidade da questão de uns apontamentos da CGU com relação a um contrato de licitação. Eu ia lhe perguntar isso. Contrato de licitação não, contrato de vigilância. Qual o valor desse contrato? Não sei precisar o valor. Foi o senhor quem assinou esse contrato? Certamente foi que o superintendente que assinava, era o ordenador de despesa. Mas quem fazia isso era a equipe técnica, não o superintendente. O senhor me permita e peço aí... Veina, às vezes eu interrompo como forma de objetivar, não é de atrapalhar a sua explicação. Por favor. A CGU, ela fez um recorte dizendo que esse contrato que o senhor fez com a empresa chamada Nexus, é esse contrato que o senhor está falando? Esse contrato não é com a Nexus, esse contrato são 6 empresas, eram 6 lotes e 5 empresas distintas ganharam os lotes e 25 participaram do certame. Eu pergunto, restou para o senhor da assinatura desse contrato o senhor responder a um inquérito policial, a uma ação civil, a um processo judicial, a uma ação penal? Negativo. O senhor tem alguma consequência por conta de qualquer ato do senhor? Quando eu falo consequências, são ações, inquéritos policiais, de qualquer ato do senhor praticado durante esses 5 anos? Negativo. Tá. Presidente, só pela ordem aqui, licença ao respeitoso relator, só mais uma vez alertar o depoente por uma razão aqui... Deputado Duarte Júnior, pela ordem na sequência dos fatos, por gentileza. Exatamente. Senão nós quebramos o raciocínio do relator. Eu vou fazer uso da palavra, Vossa Excelência me interrompe. Não, Vossa Excelência está fazendo a palavra pela primeira vez hoje. É a primeira vez. Mas eu pedi nas outras reuniões foi da mesma forma. Se Vossa Excelência deixar eu terminar de falar, Vossa Excelência vai ver se tem pertinência ou não. Olha, pela ordem ou questão de ordem. Qual é o pela ordem no ordenamento aqui, vice? Por gentileza. Dando continuidade, senhor presidente, o depoente, ele afirmou que ele saiu do gabinete do deputado federal Baleia Rossi para disputar as eleições. Na verdade,
ele ocupou do dia 29/6/2023 a 1 de julho de 2024 o cargo de secretário parlamentar SP25 no gabinete do Márcio Alvino. Aí, em seguida, é que ele disputou as eleições. No dia 11 de março de 2025, a 30 de abril de 2025, ele ocupou o cargo de secretário parlamentar SP19 no gabinete do deputado federal Baleia Rossi. Perdão. E aí, em seguida, foi exonerado por alguma razão, talvez por causa da operação. Então, é só para alertar de que, de fato, responda o que aconteceu. Relator, por gentileza. O depoente, eu quero dizer ao depoente que ele está aqui na condição de testemunha, mas a mesma coisa aconteceu com o ministro Carlos Lupe. Quando ele achou que poderia ser incriminado, ele também calou e foi devidamente respeitado. O senhor é testemunha e se o senhor achar que vai lhe incriminar, o senhor consulta seu advogado. Mas a minha pergunta foi muito simples. A minha pergunta é: o senhor tem algum resquício de processo, inquérito, ação civil ou penal da sua passagem pela Superintendência do Sudeste? Negativo. Pronto. Eu achava que esse contrato tinha resultado em desdobramentos jurídicos. O senhor está dizendo que não? Não. Tá. Não que eu saiba. Tá. Não que eu saiba. E eu agradeço o vice-presidente, porque de fato é verdade. Muitas informações na cabeça, muita coisa na cabeça, mas eu comecei falando, né, que eu estava com o deputado Márcio Alvino, saí para me candidatar e depois eu fiquei um mês e pouco, eu não me lembro mais a data ao certo, no gabinete do Baleia Rossi. A pergunta foi o último cargo público. A Vossa Excelência respondeu que o último cargo público foi com Baleia Rossi. É isso? É isso mesmo. Vamos permitir ao relator, por gentileza, né, falar. Não vou conceder pela ordem, mas então, senão nós vamos tirar o raciocínio do relator. Por gentileza, relator. Eu agradeço, presidente. Entendo a pertinência das perguntas, mas confesso que agora estou meio perdido. Mas, sim, voltando, começar de novo seria bom, né? Voltando a passagem do senhor na superintendência. O senhor passou 5 anos ininterruptos, já disse quem foi a sua indicação política. Mas o senhor saiu de lá para uma área muito estratégica do INSS. O senhor foi para a diretoria de benefícios, a DIRBEM, isso em 2021. E aqui nós estamos tratando a DIRBEM com a lupa do tamanho do mundo, porque consideramos a DIRBEM um ponto crucial de esclarecimento. Quem politicamente convidou o senhor para chefiar a DIRBEM? Politicamente, ninguém. Tecnicamente, o Bruno Bianco me convidou para ser o diretor de benefícios do INSS. Quem lhe levou, então, para a DIRBEM foi um senhor chamado Bruno Bianco. Não conheço. Quem é e qual cargo ocupava? Ele era o secretário especial de Previdência Trabalho e Previdência e Trabalho, sempre me confundo. Ele sucedeu o nosso querido senador Rogério Marinho. Senhor Oliveira? Pois não. O senhor Bruno Bianco, sem interferência política, segundo o senhor, lhe convidou para assumir a DIRBEM, certo? Perfeito. Isso foi em qual governo e qual data? Foi em abril de 21, no governo do Jair Bolsonaro. Pergunto ao senhor, quando o senhor foi chamado para assumir a DIRBEM, quem era o presidente do INSS? Leonardo Rolim. Quem é Leonardo Rolim? Leonardo Rolim, ele era o presidente, eu não sei se ele é consultor aqui do Senado. Leonardo Rolim. Então, na hora que o senhor foi para a DIRBEM, o senhor encontrou na presidência do INSS o senhor Leonardo Rolim. Perfeito. Quem era o ministro da Previdência naquele momento? O ministério não existia ainda. O ministério foi recriado depois. Quanto tempo depois? Meu Deus.
Quanto tempo depois? O senhor consulta e diz, isso não é o mais importante. Estou seguindo uma lógica de perguntas conforme a sua atuação profissional. Perfeito. Lá na DIRBEM, o senhor foi orientado por algum superior, se assim eu poderia falar, qual deveria ser o seu plano e a forma de trabalhar? Negativo. Nós tínhamos um foco e atacamos esse foco, que era a fila. Pergunta ao senhor, o senhor teve toda a liberdade de atuação na DIRBEM ou o senhor seguiu orientação de ordem superior? Não, a gente tinha um alinhamento com a presidência, mas a gente tinha liberdade para poder trabalhar naquilo para o qual a gente foi convidado, que era a redução da fila. Eu não entendi, assim, o senhor trabalhava com independência ou o senhor tinha que obedecer, veja, algum plano já pré-estabelecido por ordem superior? Não havia um plano, nós fazíamos reuniões e nessas reuniões a gente deliberava do que nós faríamos. Eu passava quais eram as ações que nós faríamos, todas elas voltadas para o reconhecimento de direito. Nós tínhamos um acordo que foi feito com o Ministério Público Federal e homologado pelo Supremo, tratando dos prazos dos benefícios. Então nós tínhamos que fazer o ataque àquela fila, não tinha como fazer outra coisa. O senhor já disse isso, que o seu objetivo principal era atacar as filas. O senhor, quando tomou posse na DIRBEM, o senhor tomou conhecimento que a fiscalização e a assinatura dos ACTs tinham sido retirados da DIRBEM para a DIRAT anteriormente? Houve um movimento nesse sentido. Eu quero saber se o senhor tomou esse conhecimento. Fiquei sabendo. Ficou. O senhor sabe o motivo dessa atribuição quando o senhor voltou para a DIRBEM, concomitantemente, ou eu posso estar enganado, o senhor pode explicar, a atribuição de fiscalização de ACTs retornou junto para a DIRBEM? Eu não sei precisar a data certa, mas quando eu assumi, eu tinha na cabeça, né, uma vez quando eu virasse presidente, de recriar a diretoria de gestão de pessoas. Porque o INSS... Não, mas aí o senhor está fugindo, me desculpe, um pouco do escopo. A pergunta é, se quando o senhor voltou, quando o senhor foi nomeado para a DIRBEM, já havia lá a atribuição de firmar a CT e fiscalizar a CT, se já estava lá, se chegou junto com a sua nomeação ou se foi algo solicitado depois que o senhor tomou posse? Não sei precisar isso. Alguém, ao convidar o senhor, tratou sobre a CT? De forma alguma. Ótimo. O senhor sabia quando o senhor tomou posse? O senhor pode informar se alguma entidade associativa tinha sido suspensa por suspeita de irregularidade? Não fiquei sabendo. O senhor conhece a Conafé? Conheço, sim, senhor. O senhor recorda se a Conafé estava suspensa pelo próprio INSS, pelo diretor anterior da DIRBEM, não me recordo, o senhor Roosevelt, acho que é Alexandre Roosevelt. Alessandro Roosevelt. O senhor se deparou com esse problema na sua posse? Não, quando eu entrei, isso já devia ter sido superado, eu não peguei isso. O senhor se recorda se o senhor criou um grupo de trabalho assim que tomou posse para investigar as irregularidades apontadas na Conafé? Não me lembro. O senhor, alguma vez, pessoalmente ou por meio de interposta pessoa, esteve
no prédio Gilberto Salomão, onde fica a Conafé? Nunca fui lá. O senhor conhece o presidente da Conafé? Conheço, sim, senhor. Quando o senhor assumiu, o presidente da Conafé foi tratar pessoalmente com o senhor sobre a suspensão dos repasses à Conafé? Não, comigo não. O senhor sabe dizer se foi tratado esse assunto com algum membro da sua equipe? Não sei dizer. O senhor, enquanto integrante do INSS, um técnico preparado, conhecedor dos problemas, quando foi que o senhor tomou conhecimento que havia irregularidades em descontos associativos? Olha, praticamente com a operação da Polícia Federal, porque na época em que eu fui diretor e presidente, não se falava disso. Nós tínhamos na época mais ou menos uns 60 recomendações da CGU sobre vários assuntos, mas nenhum refletia, nenhum falava do modelo de desconto associativo. Eram mais de 500 acórdãos do Tribunal de Contas da União e nenhum tratava desse assunto. Grave isso aí. O senhor está dizendo aqui que tomou conhecimento de irregularidades com a deflagração da operação sem desconto, não é isso? Sim. Pronto.